Para resumir, eu diria para você o seguinte, que foi tudo dentro da lógica nesse fim de semana. Os favoritos passaram, o Flamengo era favorito, o Corinthians era muito favorito, o Inter era favorito, o Galo era favorito. E também na lógica, uma rodada cheia de simulações, comportamento ruim. Os jogadores brasileiros são inapitáveis. Inapitáveis. Aquele lance, Milton Leite, vamos voltar a Itaquera, equipe do Sport TV, lá na Arena Corinthians, Milton, Nori e William, que no final das contas, já eles aparecem aqui com a gente. O lance do Rodrigo Caio, que eu ia dizer, foi isolado, como a gente temia, né, Milton? Aquele lance do Rodrigo Caio de fair play, a gente batizou assim, embora seja mais do que isso, acabou sendo um lance isolado, como a gente temia. Acho que a comunicação não está excelente ainda com o Itaquera, já a gente volta para a Arena do Coisa. Vamos falando por aqui. Mas é isso aí, o Rodrigo Vamos começar com os melhores momentos enquanto a gente vai comentando. Vamos ter, né? O normal bolha. É o Mina ontem, o Antônio Carlos hoje, o comportamento do Romero, do D'Alessandro. Esse é o padrão do futebol jogado no Brasil, infelizmente. Vamos começar a ver os melhores momentos da partida. Então, o Corinthians tinha vantagem, poderia perder por 1-0 ou 2-0, a decisão iria para os pênaltis. E foi com essa mentalidade que o Corinthians entrou em campo, porque começou muito recuado. Começou muito recuado, o Corinthians é um time naturalmente recuado. O Corinthians, naturalmente, ele é um time mais recuado. O São Paulo é um time mais ambicioso no sentido de ter mais a posse, criar mais chance. Com a vantagem que o Corinthians tinha, então, eu acho natural jogar esperando o São Paulo. Já é a característica desse time. Já é, como é do São Paulo propor o jogo. Então, foi uma partida até óbvia, né? Por aquilo que precisavam fazer e por aquilo que são hoje Corinthians e São Paulo. Serginho, você viu o São Paulo perto de conseguir o placar que precisava? Não. São Paulo, quer dizer, se a gente pensar que o São Paulo precisaria de 2 gols, e a gente teve um primeiro tempo com várias chances do Corinthians também, ali foi um jogo equilibrado, um jogo até, eu acho que o empate seria o resultado mais justo, né? E aí aquela história, né? O São Paulo, quando tenta jogar fechado já é complicado, quando se abre fica mais complicado ainda da defesa não vazar, e a defesa vazou. E apesar do jogo ter sido exatamente como o Rizek descreveu, o Corinthians teve as melhores chances no primeiro tempo. Além do gol, teve aquela bola na trave do Romero, teve uma cabeçada meio estranha do Pablo, mas que levou muito perigo. E o lance do gol, a gente vai ter que debater muito para chegar a uma conclusão, e não chegaremos a nenhuma, se estava ou não impedido. Esse aí é o gol de empate do Prato já no finalzinho da partida. Se você somar os 2 jogos, vai ter o São Paulo com mais posse, o São Paulo com mais finalização e o Corinthians com mais chance real de gol. Porque não necessariamente ter a posse de bola, chegar no ataque, faz você jogar melhor. O Corinthians, nesse aspecto, foi mais perigoso que o São Paulo, na minha opinião, somando os 2 jogos, classificação justa. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes vamos voltar à Arena Corinthians para ouvir o técnico corintiano classificado para a final do Paulistão, o Fábio Carilli. Fala aí. Quando nós passamos para a semifinal, que o Santos já tinha ficado para a Ponte Preta, eu fiz uma brincadeira aqui, que não era a quarta força, e foi em tom de brincadeira, quem estava aqui viu, mas quem estava lá fora, meter o pau sem saber. Acho que muitas vezes não tenho o que falar, e não estão aqui para ver o meu rosto, como que é, na hora que eu estou brincando, vocês vão me conhecendo aos poucos. Aquilo ali não foi desrespeito nenhum, que até nós mesmos no interno sabia que ia ter dificuldade esse ano. Então a gente nos colocávamos mesmo com uma quarta força, mas trabalhando do nosso jeito, da nossa forma, com os jogadores que nós temos. Ali eu fiz uma brincadeira e muitos não entenderam, né? Hoje, classificado para a final, contra a Ponte Preta, os outros 3 grandes fora. Mais clássico, meu jogo grande não tem essa. Não tem essa. No clássico contra o Palmeiras aqui, eu vou repetir, eu já falei em várias coletivas. Favoritismo do Palmeiras? Não. 50% para cada um. E é assim. E é assim e vai ser assim. Enquanto eu estiver aqui, vai ser entrega, vai ser do nosso jeito, com uma organização defensiva bem forte. Mas o que eu peço é que aos poucos toda a imprensa passe a me entender como eu sou, que muitas vezes eu brinco e não dou risada e as pessoas não entendem. Fábio, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho o que levou o Corinthians à primeira decisão no seu comando, no seu trabalho. Não encanta, mas é coletivo, é esforçado, não brilha. Enfim, fica sempre aquela ponderação, né, de o que tem e o que não tem.
Eu queria te perguntar, com meses de trabalho agora, como técnico, chegando à sua primeira decisão, o que levou o Corinthians à final do Campeonato Paulista? O que levou, mesmo não sendo futebol bonito, tem organização, tem quem cumpre função, procurando triangulação, coisas que a gente precisa melhorar ainda e vamos melhorar, e a dedicação de todos, né? De comprar uma ideia de trabalho, de comprar uma forma de jogar e todos acreditarem, se dedicar muito, dedicação de todos, do entendimento daquilo que nós pedimos desde a Flórida, desde o primeiro jogo, e a gente chega muito forte para essa final. O Fábio Carille quase num tom de desabafo, dizendo que não gosta de ser tratado como quarta força. Vamos à nossa cabine com a nossa equipe. Milton Nori, William, boa noite mais uma vez aos amigos. O que já dá para a gente começar a projetar para esse reencontro 40 anos depois, numa final entre Corinthians e Ponte Preta? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, uma série de pautas, né? Porque certamente ao longo da semana nós teremos milhares de pautas a respeito desses 40 anos, personagens daquela época, enfim. E acho que é a classificação de dois times que surpreenderam os três favoritos, vamos dizer assim, né? Porque o Corinthians era a quarta força, a Ponte Preta era a quinta, né? E a Ponte Preta eliminou o Santos, eliminou o Palmeiras, o Corinthians hoje eliminou o São Paulo, enfim. Deixaram para trás aqueles teoricamente que estavam na frente para chegarem à final do campeonato. Acho que, em primeiro lugar, são dois times que surpreendem os favoritos do campeonato. Sem dúvida. Boa noite aos companheiros. Eu não vi como um desabafo do Carille, pelo contrário. Acho que tem muito mimimi em cima dessa história. Qual é o problema de considerar alguém quarta força? Houve um momento que o Corinthians foi considerado primeira, o São Paulo a terceira, o Palmeiras a quarta. Isso faz parte de análise e vejo o Carille muito centrado nesse aspecto. Outra coisa, o Carille tem o time mais bem treinado entre todos os grandes aqui de São Paulo, porque ele consegue tirar o máximo dentro das limitações que o clube hoje, por uma série de fatores, oferece a ele. E o Corinthians pegou gosto pela defesa. É muito raro ver no futebol brasileiro. O atleta brasileiro não gosta de defender em nenhuma hipótese. Seja no basquete, seja no voleibol, seja no futebol, no handebol. Talvez no handebol ele goste mais do que nos outros, mas isso é para outro programa. Eu acho que o Corinthians adora defender e com base na defesa ele chega para uma final diante de uma Ponte Preta que é muito consistente, também gosta de se defender como o Corinthians se defende. E a leitura de um jogo desse não é de um jogo, é um filme com duas partes, né? Primeira parte no Morumbi, segunda parte aqui. No conjunto dessas duas partes, o Corinthians foi superior. Antes do William falar, vamos só colocar aqui o Jô, né? O Mr. Clássicos, que hoje fez mais um num clássico, que está falando aqui. Eu tenho trabalhado muito, eu tenho me dedicado, né? Na quarta-feira, confesso que para dormir foi um pouquinho complicado. Gols que eu não costumo errar, acabei errando 2 gols ali, né? Mas quando aconteceu, Deus abençoou aí, né? Nessa tarde de domingo, feliz da vida, um objetivo nosso alcançado que foi chegar até a final, né, depois de muitas críticas, que é natural, todos nós recebemos a crítica com tranquilidade e com essa nossa humildade estamos seguindo no caminho certo, que é, se Deus quiser, ser campeão paulista. Para você jogar contra a Ponte Preta agora na final é clássico? Clássico, né? A Ponte Preta é uma equipe que tem se destacado muito, né? Fez 2 grandes partidas contra o Palmeiras, né? E agora é um clássico, uma final, né? Reeditar uma final de tantos anos atrás é bacana para a história do clube. No lance do gol, claro que é tudo muito rápido, né? Mas a informação é de que a arbitragem viu o toque do Prato e isso teria tirado o teu impedimento. O Bandeira nem chegou a correr imediatamente para o meio, eles conversaram ali entre eles. No lance, o que você viu? Você viu realmente existiu esse toque do Prato porque você estava impedido no início da jogada? Não deu para ver, como você falou, né? É tudo muito rápido, né? Uma bola do Jadson que a gente treina bastante, uma bola rápida ali na frente. Eu vi que tocou em alguém, não deu para ver realmente em quem tocou, né? Eu acompanhei a jogada e acabei fazendo o gol, né? Cara, é difícil, né, cara? É difícil pros assistentes, difícil pro árbitro ali na hora, né? Porque é tudo muito rápido, né? A gente tem que respeitar muito, né? As opiniões deles, na hora da decisão deles. Mas, como eu falei, a gente está de parabéns, a equipe está classificada, isso que é o importante. Hoje você falou em reeditar uma final histórica. Quando aconteceu aquele gol do Basílio naquela final contra a Ponte 77, você nem era nascido, foi nascer 10 anos depois. E aí, qual que é o peso de ter essa responsabilidade de fazer de novo um jogo desse? Cara, é grande, né? A gente vê aí, eu acompanhei, claro, pela TV, né? Foi muito histórico, foi muito legal. Hoje em dia, muitos jogadores são reconhecidos pelaquela final.
e a gente reeditando essa final vai ser bacana, né? A gente também esperamos também entrar também na história do clube, né? Eu, depois na minha volta, aí na minha primeira final, é um orgulho muito grande, é uma emoção muito grande. Tá, então, Milton, artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista, com 6 gols, 5 deles em clássicos e 3 contra o São Paulo nos 3 jogos que fez aqui. Contra o São Paulo, o Jô, atacante do Corinthians. Legal, Thiago, muito obrigado. William, só pra gente retomar o assunto da que vocês estavam analisando o jogo, né? O São Paulo tem usado muito argumento, o São Paulo fica mais com a bola, o São Paulo chuta mais no gol, o São Paulo... Mas se a gente pegar os 2 jogos e pegar cada chance de gol, cada chance criada, a gente vai perceber que as chances do Corinthians foram muito mais efetivas que as do São Paulo. Hoje mesmo, né? O Corinthians meteu uma bola na trave no primeiro tempo, o Rodriguinho quase fez um gol de fora da área, enfim. O São Paulo se pega muito nessa coisa de ter a bola, mas acho que o Corinthians também deixa o adversário ter a bola. O Noriega falou, o Corinthians gosta de defender, né? Aprendeu, né, Milton e amigos, boa noite a todos. Quando o time consegue, mesmo sem a bola, se posicionar bem, e filtrando as jogadas. O São Paulo vai cruzar a bola na área. Ok, os 2 defensores por dentro muito bem, Pablo e Balbuena cortando. Os 2 laterais, até o Nori comentou isso, são mais baixos, mas marcando bem posicionados. E aí os jogadores que marcam de fora, tentando evitar esse cruzamento, coisa que o Corinthians até fez mal no primeiro tempo. O São Paulo conseguiu cruzar muitas bolas, mas isso é pouco, né, para a equipe do São Paulo. Aí você vai ver realmente chance efetiva. O Corinthians tinha chegado mesmo tanto, até saiu o gol do Jô, tinha chegado 3 vezes, chances claras, e 3 vezes contra o Corinthians e São Paulo, quer dizer, igual, equilibrado. Mesmo com posse de bola, chegou a 60% quase para o São Paulo no primeiro tempo, 40% para o Corinthians. Então isso não é um problema, e isso não é só no futebol brasileiro, isso é no mundo. Quando o Barcelona começou a perder, mas tinha mais posse de bola, mas e daí? A posse de bola por si, ela não fala muita coisa, não dá para ser analisada sozinha. E o Corinthians, com esse discurso até da quarta força, isso foi bom para o Carille, porque o torcedor entendeu esse momento. Então, quando o Corinthians começa a se defender, o torcedor não tem aquele desespero, vai para frente. Não, a gente sabe que o jogo é esse. E isso acabou ajudando o Carille e a equipe do Corinthians a conseguir jogar dessa forma, sem ter essa pressão externa, que a gente sabe que aqui é sempre complicado, às vezes, quando o Corinthians é dado como favorito. É isso, Thiago? É isso, a gente está revendo aqui os melhores momentos, revendo mais uma vez o lance do gol. Rizek, o Milton falou ali logo no início da participação dele que pautas vão abundar essa semana para esse confronto entre Corinthians e Ponte Preta. Então, tema livre para você. Já lanço uma, então. Naquele confronto 77, foram 3 jogos no Morumbi. O segundo deles é até hoje e jamais vai ser batido o recorde de público do estádio. Agora são 2 jogos, um manda da federação. A Ponte quer jogar no Moisés Lucarelli. Tem que jogar no Moisés. Seria sensacional se a federação atendesse essa justiça esportiva, que é a Ponte Preta poder jogar na casa dela o primeiro jogo da final. Palpite aqui. Seria falta de respeito. Então, eu acho que a federação vai preferir ficar com o butim, né, com um montão de dinheiro. Morumbi e Itaquera. Palpite meu. Eu acho que não. E eu acho que está completamente errado, tá? A Ponte só é um calendário claro. cheio, o time de Série A tem um bom estádio. A Ponte quer jogar em casa, tem que ser respeitada. É legal. Tem que ser respeitada. Eu agradecer, admiro. então, ao Milton, Nori, William, muito obrigado pela participação dos amigos. Vi que já pagaram até a luz aí em Itaquera. Um abraço, bom retorno. Abraço.